Vamos agora à entrevista do dia, hoje com o comentarista de política internacional, João Batista Natali. O mundo correu ontem o sério risco de mergulhar numa crise pior do que a de 2008, com um impasse por causa do orçamento entre a Casa Branca e o Congresso americano. Existe algo de muito errado na democracia nos Estados Unidos. Isso porque, periodicamente, essa forma de divergência entre republicanos e democratas coloca a economia mundial à beira do abismo. Para conversar conosco sobre o assunto, o diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Londres e em Washington e hoje presidente do Conselho Superior do Comércio Exterior da Fiesp. Obrigado, embaixador, por estar conosco. Minha primeira pergunta seria muito simples. Até que ponto a credibilidade dos Estados Unidos não foi afetada por essa quase incapacidade de rolar sua dívida de quase 17 trilhões de dólares? Foi muito afetada, né? Não foi a primeira vez que ocorreu isso, né? Já teve há pouco tempo atrás o mesmo problema. Anualmente, o Congresso tem que aprovar o orçamento e tem que aprovar o teto, o limite do endividamento americano. Então, pelo sistema político americano, com a divisão que se instalou no país, e hoje o Congresso está dividido entre republicanos na Câmara e os democratas no Senado, é muito difícil se chegar a um acordo, se formular uma política comum a favor do país. Então, há uma disfuncionalidade no sistema político americano que não está focalizando as coisas importantes, mais importantes que ocorrem nos Estados Unidos e gera essa incerteza para o mundo inteiro, né? Não é essa perda da credibilidade americana foi ressaltada pelo presidente do Banco Mundial, pela diretora executiva do Fundo Monetário, porque o dólar é a moeda franca no mundo e qualquer ameaça à estabilidade, à segurança sobre os títulos americanos, né, que inundam o mercado mundial por causa da sua estabilidade, por causa do valor que ele tem, é dado isso como garantia de empréstimos e tudo, isso afeta demais a credibilidade do governo americano. Mas no caso, por exemplo, a China, que é hoje em dia a maior portadora desses títulos do Tesouro Americano, ela mencionou essa semana a hipótese de se estudar uma espécie de desamericanização dessa montanha de dinheiro que está investido e que está circulando pelo mundo afora. O senhor acha que isso aqui é viável ou o senhor acha que isso aqui é simplesmente uma ideia porque a China está mal-humorada em relação à crise? Eu acho muito difícil acontecer isso, né? Você pode ter isso setorialmente. Por exemplo, a China está propondo, entre os BRICS, né, a Rússia, o Brasil, a Índia, que o pagamento do comércio exterior seja feito em moeda local. Isso é uma maneira de desvincular, não é, a moeda americana de um fluxo importante de comércio exterior. Mas a substituição do dólar é muito difícil, porque hoje o comércio exterior, as finanças globais são feitas através do dólar, né? Mas o euro não poderia ser uma alternativa, ele foi estudado para ser isso de uma determinada maneira. E depois que a economia europeia afundou, basicamente ninguém mais tocou nesse assunto, não é? O euro é uma moeda limitada, né? A Europa, o peso da Europa tem diminuído no comércio internacional, na economia internacional, e o euro agora passa por uma crise muito grande, né? Então, eu acho muito difícil. Há uma ideia de se fazer uma cesta de moedas, há várias ideias, mas é muito difícil substituir o dólar na economia global. Vamos falar a respeito de um problema muito mais imediato de interesse nosso. O governo norte-americano supostamente espionou o governo brasileiro e a Petrobras. E a presidente Dilma reagiu de uma maneira muito, eu diria, temperamental e violenta. Ela cancelou uma ida aos Estados Unidos, uma viagem que estava programada, e fez um discurso a respeito do assunto na ONU. O senhor acha que a presidente Dilma acertou ou não acertou com essa forma de reação? Olha, o Brasil não é o único país a ser espionado, né? A espionagem é uma regra hoje. O problema é você não ser apanhado, né? Como foi os americanos, como foi o sistema da National Security Agency dos Estados Unidos. Eu acho que a presidente reagiu inicialmente
como reagiram outros chefes de Estado. A Merkel, da Alemanha, também foi fiscalizada, foi monitorada. O presidente do México, o presidente da Colômbia, a União Europeia foi também invadida. Todos reagiram como reagiu a presidente inicialmente, mostrando a incompatibilidade com a amizade entre os países, a vulnerabilidade do nosso sistema aqui e a impossibilidade de você aceitar uma coisa dessa. Eu acho que aí está correto. Eu acho que a presidente foi um pouco além quando foi nas Nações Unidas e declarou para o mundo inteiro que a regularização, a normalização das relações com os Estados Unidos dependia de um pedido de desculpas do Obama e de explicações satisfatórias. Aí fica muito difícil, porque eles não vão fazer isso. Muito obrigado, embaixador, pela sua entrevista.